Olá, eu me chamo Érica e irei iniciar a apresentação sobre o panorama internacional de status de adoção da ISO 19650. Em seguida, a Catrícia e a Aline darão continuidade. Esse é a estrutura da nossa pesquisa, da nossa apresentação. A ISO 19650 é uma norma internacional para gerenciamento de ativos através da utilização de tecnologia BIM e de processos colaborativos para uma administração eficaz de informação nas fases de entrega e operação. Os registros do surgimento da ISO 19650, ela dá início quando o Reino Unido torna obrigatório o uso de BIM Level 2 nos projetos governamentais. E aí, o Reino Unido, ele já possuíam normas que facilitavam gerir os processos e as informações. As normas iniciaram em 2007 com a BS 1192, com a ideia de organizar e facilitar a comunicação dos processos em BIM. Em 2013, foi elaborada a PAS 1192 e ela era dividida em partes. E essas partes são especificações disponíveis ao público, desenvolvidas de forma acelerada para atender uma necessidade imediata do mercado britânico, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Instituição Britânica de Normatização, a BSI. Com o passar dos anos, essas normativas começaram a ser muito utilizadas e difundidas, despertando o interesse de outros países em utilizar a norma. Com isso, surge a necessidade de criar uma norma internacional onde tivesse os parâmetros de utilização de BIM sem as características específicas do Reino Unido. A PAS 1192, ela foi base para a ISO 19650. E embora o Reino Unido tenha dado um impulso, obrigando os projetos governamentais em 2016 a utilizarem o BIM Level 2, a série ISO 19650 é genuinamente internacional. É elaborada a partir de um consenso em países participantes. A ISO representa um alinhamento normativo para expandir internacionalmente o BIM, visando alcançar um patamar onde todos começarem a discutir projetos de uma linguagem universalmente padronizada. A partir de 2018, o Reino Unido, então, passa a utilizar como parâmetro de adoção a ISO 19650 e a PAS e a BS, elas serviram como base para a criação da ISO e também para a criação do anexo, onde carrega as características específicas do país. E em 2018 foi entregue a parte 1 e 2 da ISO, 2020 foi entregue a parte 3 e 5, e a parte 4 e 6 estão em andamento. Objetivo e método. A pesquisa apresentou como objetivo geral caracterizar globalmente o processo de adoção das partes 1 e 2 da ISO 19650, considerando informações encontradas nas organizações normativas dos países pesquisados. Então, tem-se um universo de estudo a partir de um levantamento feito a partir de 22 países que apresentavam difusão em BIM, que foram listados pelo The British Standards Institution, BSI, em uma palestra que ocorreu em maio de 2020. Foi feita também uma pesquisa junto às plataformas das organizações normativas de cada um dos países, paralela também a uma pesquisa bibliográfica. Consequentemente, chegou-se a uma classificação, ou seja, a um status de adoção da norma ISO em cada um dos países estudados. Este mapa ele ilustra o panorama de adoção da tecnologia BIM nos 22 países pesquisados pela BSI em 2020. Então, nele é possível observar a presença de 5 níveis de maturidade na tecnologia, que vai desde o imaturo até o grau maduro em BIM. Então, a adoção internacional da ISO 19650 foi possível observar a partir de iniciativas que foram impulsionadas tanto pelo setor governamental, como ocorreu no caso da Europa e da Ásia, como pelo setor privado, como ocorreu nos Estados Unidos e Austrália. Então, a ISO 19650 representou uma oportunidade para que as partes pudessem alcançar seus objetivos de negócio a partir da aquisição, uso e gerenciamento de informações eficazes e eficientes, considerando a fase de entrega de ativos. O entendimento sobre as organizações normativas e os diferentes níveis que elas operam também foi essencial para a construção dos resultados.
É muito importante também notar a dinâmica que existe entre esses organismos. Então, a ISO, ela é uma organização de normalização a nível internacional, enquanto também existem, como o caso do Comitê Europeu de Normalização, que é um organismo regional. E também existem os organismos nacionais, como no caso do Brasil, que é a ABNT. E é muito interessante ver que, em relação à CN e à ISO, existe o Acordo de Viena, firmado em 1991, que obriga que os países membros da CN adotem as normas ISO, num prazo de 6 meses. E também a própria nomenclatura, conforme nós acessávamos os portais das organizações normativas a nível nacional, nos indicava se a norma já foi adotada ou não pelo país, pelo fato de a sigla da Organização Normativa Nacional daquele país ser colocada no início da norma ISO adotada, e isso vale para todos os países membros da ISO. Aqui a gente na apresentação tem 3 exemplos. E esse é o mapa que nós confeccionamos em relação à comparação mesmo com o mapa que a BSI desenvolveu sobre o status de adoção da tecnologia BIM. Porém, aqui nós estamos tratando o status de adoção da ISO 19650, com 5 categorias diferentes, que vai desde não identificado, por conta de insuficiência de informações, até aplicando o texto original. Então, como resultado da pesquisa, nós temos este gráfico que ilustra o paralelo entre os níveis de maturidade na tecnologia BIM nos países pesquisados pela BSI em 2020 e também o status de adoção da norma ISO 19650 em cada um desses países. Nessa escala, nesse status de adoção, nós temos traduzindo, desenvolvendo anexo, traduzido, aplicando a norma e aplicando a norma em texto original. Então, é possível observar que grande parte desses países foi impulsionado pela iniciativa governamental, né, como é o caso dos países europeus, por força do Acordo de Viena, além do Brasil, Chile e Rússia. Os que foram impulsionados pela iniciativa privada foram Austrália, Canadá e Estados Unidos, lembrando que nós não conseguimos identificar informações sobre o status de adoção dessa norma em estudo na África do Sul, China, Índia e Emirados Árabes. Bom, sobre as considerações finais, é muito importante ver que a obrigatoriedade imposta pela CN teve um papel fundamental para que os países membros da Europa tivessem essa adoção mais rápida, a aplicação mais rápida da ISO 19650 em relação aos países membros, aos países estudados aqui nesse nosso estudo, que não são membros do Comitê Europeu. Também é importante destacar que a própria ISO disponibiliza no seu portal a norma nos idiomas inglês e francês, e alguns países como a Suécia, Finlândia e Polônia optaram por publicar o texto original em inglês e não foram encontrados nenhum indício de que esses países iriam ou estariam em processo de tradução dessa norma. E para os países de língua portuguesa que estão nesse nosso recorte, que seria Brasil e Portugal, eles estão ainda nesse processo de tradução, mas não foi finalizado, então não existe um texto da ISO 19650 ainda em português. Foi possível constatar neste estudo que o grau de adoção da tecnologia BIM, de fato, não determinou a adoção da ISO 19650, como o caso do Canadá, por exemplo, que apresenta uma adoção lenta em BIM, mas que já está desenvolvendo o anexo da norma. Mas que pode ser um vetor para os países que já apresentam níveis elevados de adoção da tecnologia, como no caso da Suécia, que já é madura em BIM e que já está adotando a norma. Então, a partir de todo esse estudo, compreendeu-se que as normas técnicas, elas são, de fato, elementos aliados à difusão da tecnologia BIM, mas que cabe às instituições normativas de cada país conduzir esse processo de adoção e de implantação da norma, no intuito de alcançar a integração entre projetos e informações. Ficamos à disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Obrigada.